Olá! Se você fez sua inscrição no SISU e optou por requerer sua matrícula pela reserva de vagas e pelo critério de renda, este vídeo foi feito para sua orientação. Você se enquadra na modalidade de concorrência que nós chamamos de grupos 1, 1D, 2 e 2D. Nesses grupos, os candidatos têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Se você tem dúvida sobre qual modalidade de concorrência escolheu, confira na lista de convocados o número que está divulgado em frente ao seu nome, que indica os grupos 1, 2, 3, 4 ou 5. A letra D, na frente dos números de 1 a 4, se refere a estudantes que concorreram às vagas para pessoas com deficiência. Essas pessoas terão que preparar também um conjunto de documentos que comprova a deficiência, a ser entregue para a banca que fará a verificação. Assim, é importante que quem se inscreveu pelos grupos 1D, 2D, 3D e 4D oriente-se por meio das instruções que estão na parte final deste vídeo. Essa etapa é chamada de avaliação socioeconômica e você só será estudante da UFSCar se for aprovado nessa fase. A seguir, você vai conferir o passo a passo com as orientações específicas para o preenchimento do formulário socioeconômico. Preste atenção e vamos lá! Passo 1. Acesse o formulário online. Acesse o endereço www.formularios.ufscar.br e clique no link do formulário para avaliação socioeconômica Ingresso na Graduação. Antes de preencher o formulário, é importante dar uma olhada em todos os campos existentes e nas informações solicitadas. Além de seus dados pessoais, informações educacionais e econômicas, você precisa estar de posse das informações sobre seu grupo familiar, ou seja, sobre as pessoas que moram com você. Os dados necessários se referem a emprego, renda e bens, como imóveis e veículos, além das informações sobre saúde e educação dessas pessoas. Passo 2. Preencha as informações exigidas. Os 3 primeiros itens do formulário são referentes aos seus dados pessoais e são de preenchimento obrigatório. Nos itens de 4 a 8, você irá informar os dados sobre as pessoas que compõem seu grupo familiar e que moram no mesmo endereço que você. Fique atento, porque a composição do grupo familiar não pode ser alterada posteriormente. Utilize o critério da legislação, que considera sua situação de vida nos 3 meses anteriores à inscrição no SISU, ou seja, nos meses de outubro, novembro e dezembro do último ano. No item 4, para cada pessoa, preencha o nome completo, grau de parentesco em relação a você, idade, estado civil, escolaridade, se está cursando ensino superior e se possui deficiência. No item 5, você irá informar para cada uma dessas pessoas de seu grupo familiar os dados referentes a emprego e renda. Atenção! Lembre-se que essa renda é referente à situação da pessoa nos meses anteriores à inscrição no SISU, ou seja, outubro, novembro e dezembro. É importante que você saiba também que a renda de até um salário mínimo e meio considerará o salário nacional vigente nos 3 últimos meses do ano. No item 6, você informará sobre os bens de sua família, declarando informações sobre imóveis e veículos. No item 7, será necessário preencher informações relativas à saúde, considerando dados sobre você e sobre seu grupo familiar. São informações bastante simples. Finalizando as informações sobre seu grupo familiar, no item 8, você preencherá informações sobre se algum membro da família está cursando graduação e em que condições. No item 9, você irá indicar se pretende ser atendido por algum tipo de bolsa do Programa de Assistência Estudantil, ou seja, se pretende se inscrever para concorrer à Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação e ou à Bolsa Atividade. É fundamental que você saiba que terá o resultado dessa seleção posteriormente, pois a análise feita pelo Serviço Social da UFSCar considera outros critérios de renda definidos em outro edital. O último item do formulário, item 10, é a sua declaração de responsabilidade sobre as informações prestadas. Você também fica ciente de que está obrigado a acompanhar o resultado dessa etapa de análise socioeconômica e que, em caso de indeferimento, poderá apresentar um único recurso, dentro do prazo estabelecido no edital de ingresso. Preencha a sua cidade, dia, mês e ano para finalizar.
A assinatura deverá ser feita por você, a caneta, na versão que você vai imprimir. Passo 3. Envie e imprima o formulário. Ao terminar todos os passos anteriores, você deverá clicar no botão Enviar. Após ter feito o envio, recomendamos que você já faça a opção de imprimir diretamente o formulário. Para isso, aperte ao mesmo tempo as teclas Ctrl e P do seu teclado e faça a impressão. Ao abrir a tela de impressão, se você já tem uma impressora instalada, imprima o documento ou mude a opção nessa tela para Salvar ou Imprimir em PDF. Se você não tem como imprimir neste momento, clique com o botão direito do mouse e selecione Salvar como e salve o arquivo em formato HTML para que você possa imprimir assim que possível. Lembre-se, depois de impresso, você terá que datar e assinar o formulário nos espaços determinados na última página. Passo 4. Organize os documentos. Agora, de posse do formulário que você preencheu online e depois imprimiu e assinou, você terá que juntar a documentação comprobatória. São 2 conjuntos de documentos. O primeiro conjunto é o de documentos de identificação do candidato e de seu grupo familiar. Então, organize na seguinte ordem que aparece na tela. O próximo conjunto de documentos é o de comprovante de rendimentos, acompanhados dos documentos mínimos para comprovação de renda, de acordo com a realidade de cada um dos membros do seu grupo familiar, incluindo a sua situação também. Para cada uma dessas pessoas, organize os documentos na ordem apresentada. As listas desses 2 conjuntos de documentos podem ser conferidas nos itens 12.1.1 e 12.1.2 do edital de ingresso. Além de já ter juntado os documentos descritos anteriormente, agora você precisará olhar para a realidade de cada um dos membros do seu grupo familiar, para saber em qual categoria ele se encaixa e, portanto, quais documentos de comprovação de renda você terá que juntar. Para cada atividade, existe uma ou mais possibilidades de comprovação de renda, e todas as pessoas declaradas na família devem apresentar comprovação sobre sua condição de trabalho ou não. As categorias são essas que aparecem na tela. Os documentos que servirão para comprovar a renda de cada pessoa devem ser consultados no item 12.1.3 e respectivos subitens do edital. Atenção! Se no seu grupo familiar há funcionários públicos, professores, trabalhadores da saúde ou trabalhadores com jornadas especiais que acumulam mais de um vínculo empregatício, é necessário comprovação de todas as atividades. Além desses documentos, é ainda possível que o seu grupo familiar tenha rendas complementares, que se somam ao rendimento familiar, como aluguel, arrendamento, pensão alimentícia ou auxílios pagos por parentes e terceiros. Nesse caso, você deve também incluir essas informações por meio dos documentos relacionados no item 12.1.4 e respectivos subitens do edital de ingresso. Estamos quase terminando essa parte. Agora que você já concluiu os 4 passos anteriores, você deve providenciar um envelope em papel tamanho A4 e identificá-lo. Vamos ver isso no próximo passo. Passo 5. Prepare um envelope para entrega.
Pegue um envelope tamanho A4 e identifique conforme a imagem. Você pode escrever à caneta mesmo. Coloque o formulário para avaliação socioeconômica que você preencheu online e assinou por cima de todos os demais documentos que você já organizou nos passos anteriores. Guarde tudo isso dentro desse envelope identificado e feche-o utilizando cola. Essa parte terminou, mas agora você que é candidato dos grupos 1, 1D, 2 e 2D ainda precisará seguir as orientações dadas para requerer a matrícula e que são comuns a todos os candidatos, ou seja, precisa preparar os documentos que serão exigidos pelo setor de registro acadêmico. Além disso, na parte final desse vídeo, você encontrará as orientações específicas sobre os documentos que devem ser entregues para a banca que fará a verificação, caso dos grupos 1D, 2D, 3D e 4D. Passo 6. Organize os documentos para o requerimento da matrícula. Agora você vai preparar os outros documentos a serem entregues para solicitar sua matrícula junto ao setor de registro acadêmico, que não é o mesmo que fará a análise socioeconômica. Pegue um outro envelope ou um saquinho plástico e organize apenas os seguintes documentos: documento oficial, que ateste que o candidato concluiu o ensino médio ou equivalente, documento oficial de identidade contendo foto, procuração apenas no caso de candidatos maiores de idade que não puderem comparecer pessoalmente e que serão representados por outra pessoa. Esse envelope ou saquinho você não deve lacrar, pois vai apresentar os documentos um a um no momento do seu atendimento com a coordenação do curso. Os detalhes dessa documentação podem ser conferidos no edital de ingresso. Passo 7. Prepare os documentos para verificação da deficiência para candidatos dos grupos 1D, 2D, 3D e 4D. Você que está concorrendo a uma vaga e se declarou com deficiência, passará obrigatoriamente por uma comissão especial de verificação, que receberá o laudo médico que atesta a deficiência conforme previsto no edital de ingresso. Acesse o endereço http://blog.saad.ufscar.br e clique no link do formulário para pessoas com deficiência, ingresso na graduação, e preencha todas as informações solicitadas. Prepare um envelope contendo os documentos mencionados no item 8 do edital. Fique atento ao laudo médico solicitado na relação de documentos. O laudo médico deve atestar a espécie e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença, CID, e conter o nome legível e número do registro no Conselho Regional de Medicina, CRM, do médico que o forneceu. O laudo e os exames médicos mencionados deverão ser emitidos em data não anterior a 12 meses da data da avaliação a ser feita pela UFSCar, por ocasião do pedido de matrícula do candidato. Fique atento também para a eventual necessidade de incluir outros exames e documentos que podem contribuir para o trabalho da banca de verificação. É bom lembrar, portanto, que os candidatos dos grupos 1D e 2D têm que preparar 3 envelopes: o conjunto de documentos para avaliação socioeconômica, os documentos para a verificação da deficiência e os documentos para o requerimento de matrícula junto ao setor de registro acadêmico. Os candidatos dos grupos 3D e 4D têm que preparar 2 envelopes: os documentos para a verificação da deficiência e os documentos para o requerimento da matrícula junto ao setor de registro acadêmico. Passo 8. Requerimento da matrícula. Muito bem! Agora que você já organizou os seus envelopes de documentos de acordo com o que é necessário para o seu grupo, só falta conferir no site www.ingresso.ufscar.br qual é o dia da matrícula para o seu curso, o local e o horário de atendimento. Sempre na primeira página da lista de convocados, em cada chamada, a UFSCar divulga as orientações gerais para a matrícula. É lá que você vai ficar sabendo de tudo isso. Lembretes importantes.
Antes de nos despedirmos, gostaríamos de reforçar alguns lembretes e orientações importantes que estão no edital. Você que é do grupo 1, 1D, 2 ou 2D é responsável por conferir o resultado do seu processo de avaliação socioeconômica. As datas de divulgação do resultado e para entrar com recurso estão no anexo 2 do edital. Os candidatos que são dos grupos 1D, 2D, 3D e 4D também devem ficar atentos à divulgação do resultado da verificação da deficiência e ao prazo para recurso conforme o que está definido no edital. A UFSCar não enviará correspondência ou qualquer aviso sobre sua situação. Portanto, fique ligado nesses prazos para não se prejudicar. O processo de avaliação socioeconômica não está diretamente relacionado com a concessão das bolsas moradia, alimentação ou atividade. Portanto, você precisa ter indicado o interesse nessas bolsas no formulário que preencheu online, mas só saberá se conseguiu alguma bolsa do Programa de Assistência Estudantil depois. A análise para a concessão de bolsas é feita posteriormente e segue um edital específico que você pode consultar neste site. Todas as informações que você precisa estão disponíveis no edital do processo seletivo. Caso você tenha mais alguma dúvida, entre em contato pelo canal que aparece aqui no vídeo. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor e se preparar para essa etapa final. Esses procedimentos são trabalhosos, mas preste atenção e respeite as regras e prazos para dar tudo certo. Em breve, você poderá se tornar um estudante de graduação na UFSCar. Siga em frente e muito obrigado!